Hoje, compartilharei uma mensagem que pode mudar sua vida: o amor de Deus. Não é apenas uma reflexão simples, mas um convite para abrir o seu coração. Este amor tem o poder de transformar tudo o que você é e tudo o que toca. Se você se sente fraco ou perdido, o amor de Deus pode guiá-lo. Os ensinamentos de Paulo nos mostram como o amor de Deus se revela em nossas vidas. Esta mensagem é para ser ouvida com o coração. Deus o convida a receber seu amor de maneira profunda, fortalecendo sua fé e renovando sua esperança. O amor de Deus é maior que qualquer problema e mais forte que qualquer medo. Sua graça é um presente imerecido que transforma vidas, libertando-nos da culpa e da dor. Deus quer que você experimente seu amor e não apenas que o compreenda. Esse amor incondicional está sempre disponível, independentemente dos seus erros. Quando você o recebe, ele muda sua perspectiva do mundo e lhe dá força nos momentos difíceis. A fé é nossa resposta natural a esse amor, permitindo-nos viver sem medo. Jesus ensinou e viveu esse amor. Convido você a refletir sobre o amor de Deus em sua vida e permitir que ele o transforme. Este vídeo é uma oportunidade para aprofundar sua relação com Deus e receber seu amor de maneira poderosa. Antes de começar, encorajo você a declarar: eu me abro ao amor transformador de Deus e confio no seu plano para a minha vida. Essa afirmação não apenas reafirma sua disposição de receber o amor de Deus, mas também o prepara para experimentar como esse amor pode mudar sua vida e fortalecer sua fé. Querido ouvinte, convido você a permanecer conosco até o final deste vídeo. Se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos começar. Número 1. Romanos 8, versículo 38. Nada nos separará do amor de Deus. Deixe-me dizer algo que é fundamental na vida cristã, algo que Paulo, um dos maiores expoentes da fé, deixou claro em suas cartas: o amor de Deus é imutável. Isso significa que nada, absolutamente nada, pode separá-lo desse amor. E quando Paulo diz, pois estou certo, ele não está fazendo um simples comentário ao acaso. Ele fala a partir de uma convicção profunda, da certeza de alguém que passou por tempestades, perseguições e todo tipo de tribulações. Paulo está convencido porque viveu e experimentou em sua própria carne o amor de Deus, que permanece inabalável, aconteça o que acontecer. Agora pense nisso por um momento. Nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Deus. Você entende o que isso significa? A morte, essa experiência final que todos tememos em algum momento, não tem poder para cortar nossa conexão com o Criador. Mesmo quando enfrentamos a escuridão mais profunda, o amor de Deus nos envolve. E na vida, com todos os seus desafios, altos e baixos, até nos momentos mais difíceis, quando sentimos que tudo está desmoronando ao nosso redor, o amor de Deus continua ali, firme, constante. Há algo mais que Paulo quer deixar claro. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades têm poder sobre o amor de Deus. Podemos estar cercados por forças que não compreendemos, forças espirituais que parecem se opor a tudo que é bom. Mas o que Paulo está nos dizendo é que não importa quão poderosas essas forças pareçam, elas não têm controle sobre o mais importante: nossa conexão com Deus. A supremacia de Deus é total. Ninguém pode nos arrancar de seu amor, nem mesmo o que não podemos ver. Isso me faz pensar no futuro. Paulo diz que nem o presente, nem o porvir podem nos separar do amor de Deus. Quantas vezes nos preocupamos com o amanhã, com o que está por vir, com mudanças que estão fora do nosso controle. Mas aqui está a chave. O amor de Deus não está limitado pelo tempo. Não importa se hoje você está enfrentando um momento difícil ou se amanhã algo ainda maior surgir. O amor de Deus cobre tanto o que você está vivendo agora quanto o que está por vir. Sua fidelidade nunca muda. Nunca. E então Paulo faz algo incrível.
Ele expande essa ideia do amor de Deus para uma dimensão cósmica. Nem a altura, nem a profundidade, ele diz. É como se ele estivesse nos dizendo que não importa o quão longe você vá, não importa o quão fundo você se sinta afundado na vida, o amor de Deus o alcança. Estamos falando de um amor que transcende qualquer fronteira, qualquer barreira. É um amor que não tem limites geográficos, espirituais ou físicos. Onde quer que você esteja, esse amor o encontra. Por fim, Paulo conclui com uma verdade que não podemos ignorar. Nada do que foi criado pode nos separar do amor de Deus. E quando ele diz nada criado, ele está abrangendo tudo. Qualquer coisa que possamos imaginar, qualquer obstáculo, qualquer problema que enfrentemos na vida, faz parte do que foi criado. Mas Deus, Ele é o Criador. Seu amor é maior, mais forte, mais profundo que qualquer coisa criada. Não há nada que possa se interpor entre você e o amor de Deus. E tudo isso se resume em uma única coisa: Cristo Jesus. É nele que esse amor se revela de maneira perfeita. Em seu sacrifício, em sua ressurreição, encontramos a expressão mais pura desse amor. É por meio de Cristo que podemos experimentar esse amor que não conhece barreiras. Não é apenas uma ideia, é uma realidade vivida por meio de um relacionamento pessoal com Ele. Cristo é a porta para esse amor inabalável e ela está aberta para todos os que decidirem entrar. Portanto, se você já se perguntou se Deus o ama, se alguma vez duvidou de sua presença em sua vida, deixe-me dizer hoje, com toda certeza, nada o separará do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Um amor eterno, imutável e sempre presente, esperando que você o receba de todo o coração. Número 2, 1 Coríntios 13, versículo 4. O retrato do amor perfeito. O amor, quando o pensamos do ponto de vista bíblico, possui características muito diferentes do que o mundo costuma nos ensinar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, nos apresenta um retrato do que realmente significa amar. E não estamos falando de um amor passageiro ou superficial, mas desse amor verdadeiro que é capaz de transformar vidas e relacionamentos. O amor é paciente, é bondoso. Essa palavra paciente pode soar um pouco pesada, não é verdade? Mas o que Paulo está dizendo é que o amor tem a capacidade de suportar, de enfrentar as tempestades sem se quebrar. É um amor que não desiste ao primeiro sinal de dificuldade. É paciente, e nesse processo de paciência, o amor se manifesta em bondade, ou seja, age com gentileza, com uma disposição sempre positiva em relação aos outros. Se pensarmos bem, quantas vezes é difícil para nós sermos pacientes em nossos relacionamentos. Às vezes, esperamos que os outros mudem imediatamente ou que as coisas sejam do nosso jeito, sem perceber que o amor verdadeiro se move no ritmo do outro, esperando, sem pressionar, mas sempre fazendo o bem. Essa é a bondade, uma gentileza ativa, que não espera nada em troca. É aqui que está a diferença entre um amor que apenas reage e um amor que toma a iniciativa para cuidar, proteger e abençoar. E é claro, o amor não é invejoso, não se vangloria. Quão profundo é isso? Porque se formos sinceros, quantas vezes vemos o sucesso de outra pessoa e em vez de nos alegrarmos genuinamente, sentimos uma pontada de ciúmes ou inveja? Mas o amor de que Paulo fala não tem espaço para isso. Esse tipo de amor se alegra com o bem-estar e o sucesso dos outros. Não busca engrandecer a si mesmo, não precisa subir em um pedestal para brilhar mais que o outro. É um amor humilde que entende que o verdadeiro valor não é medido por realizações pessoais, mas pela capacidade de servir e elevar os outros. O amor de que Paulo fala também tem uma conduta apropriada. Ele não faz nada de errado. Você já percebeu como às vezes justificamos certas ações em nome do amor? Coisas como, fiz isso porque amo, ou disse aquilo porque me importo.
Mas o amor verdadeiro não machuca, não ultrapassa limites, não busca causar dano, nem físico nem emocional. Esse amor sempre busca o que é certo, o que edifica, o que cuida e protege. E no meio disso, não busca os seus próprios interesses, ou seja, não é egoísta. O amor não é sobre o que posso obter, mas sobre o que posso dar. É um amor altruísta, que não coloca suas próprias necessidades acima das do outro. Além disso, esse tipo de amor não se irrita, nem guarda rancor. Que desafio! Porque a vida está cheia de momentos que nos provocam raiva, situações que nos ferem. E a resposta mais fácil é nos agarrarmos a esse ressentimento, a essa mágoa. Mas o amor maduro não acumula ofensas, não guarda uma lista de erros passados para lançá-los no momento oportuno. Pelo contrário, o amor perdoa, deixa ir, porque sabe que o rancor apenas envenena a alma e destrói os relacionamentos. O amor também se alegra com a verdade. Ele não encontra prazer na injustiça, não se delicia com o que está errado, mas sempre busca o que é justo e verdadeiro. Em um mundo onde muitas vezes as mentiras ou meias-verdades são valorizadas, esse amor brilha com a luz da integridade. Ele se alegra com a verdade porque sabe que, no final, apenas o que é verdadeiro pode sustentar um relacionamento, uma vida. Finalmente, Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o coração do amor verdadeiro. Um amor que possui uma resistência incrível. Não é um amor que desaparece quando as coisas ficam difíceis. É um amor que persevera, que continua acreditando no outro, que mantém a esperança, que suporta os desafios da vida. Porque no final do dia, esse é o tipo de amor que Deus tem por nós. Um amor que não desiste, que não se cansa, que está sempre disposto a esperar, perdoar, acreditar e suportar o que for necessário. E é esse o amor ao qual somos chamados a viver e compartilhar. Número 3. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando falamos sobre a salvação, muitas vezes nos vemos presos à ideia de que precisamos fazer algo para conquistá-la, como se fosse um prêmio alcançado por nossos esforços. Mas veja bem, em Efésios 2:8, Paulo nos lembra de uma verdade poderosa. A salvação é um presente, um dom de Deus, e isso é algo que não podemos nem devemos esquecer. A graça, esse favor imerecido que Deus nos oferece, é a base da nossa salvação. Não depende do que fazemos, de quão bons somos ou das obras que realizamos. É simplesmente um reflexo do amor e da misericórdia infinita de Deus. A graça é algo que vai além da nossa compreensão humana. É como um pai que, apesar dos erros de seu filho, continua oferecendo seu amor incondicional. Assim é Deus conosco. Não estamos falando de uma transação na qual fazemos algo e recebemos algo em troca. Não. A graça rompe essa lógica humana. Ela nos dá o que não merecemos, nos oferece vida quando tudo o que fizemos foi falhar. E é por isso que essa graça é tão preciosa, porque nos lembra que nossa salvação não está baseada em méritos, mas no amor avassalador de Deus. Agora, claro, você pode se perguntar: se não depende de mim, então qual é o meu papel em tudo isso? Aqui entra a fé. A fé é o canal pelo qual recebemos essa graça. Não é simplesmente uma crença intelectual, não é apenas saber na mente que Deus existe. É muito mais profundo do que isso. A fé é confiar, depender completamente de Deus, reconhecer que somos incapazes de nos salvar e que precisamos desesperadamente da intervenção dele. É uma entrega total, um ato de rendição diante daquele que tem o poder para fazer o que não podemos. E o maravilhoso de tudo isso é que a salvação é um dom, um presente que Deus nos dá. Paulo diz claramente: não vem de vós, é dom de Deus. Pense nisso por um momento. Um presente não é algo que se conquista, é algo que se recebe. Não precisamos nos esforçar, nem cumprir uma lista interminável de requisitos para merecê-lo.
só precisamos recebê-lo com gratidão. E esse presente tem um valor infinito, porque não há nada no universo que se compare à vida eterna que Deus nos oferece por meio de Jesus. Então, se a salvação não depende das nossas obras, qual é o papel delas em nossa vida? Aqui é onde muitos se confundem. As boas obras não são o caminho para a salvação, são a resposta à salvação. Não fazemos o bem para ganhar o favor de Deus. Fazemos o bem porque já recebemos o favor dele. É uma vida de gratidão, uma vida que responde ao imenso amor que Deus nos mostrou. As boas obras são fruto, não a raiz. E isso é algo que precisamos entender com clareza. Sabe o que isso significa? Que não há espaço para vanglória. Não podemos nos orgulhar de nossa salvação. Não podemos dizer que a conquistamos por nossos próprios méritos. Todo mérito, toda glória pertencem a Deus. E isso nos leva à humildade. Nos lembra que somos totalmente dependentes dele, que nossa salvação não é por algo que fizemos, mas por aquilo que Deus fez por nós por meio de Cristo. E quando entendemos isso, quando realmente compreendemos a graça, vivemos com uma nova liberdade. Nos libertamos do peso de tentar conquistar o favor de Deus, nos libertamos da ansiedade espiritual de não sermos bons o suficiente. Em vez disso, vivemos em gratidão, em serviço altruísta, em uma vida que reflete essa graça que nos foi dada. A graça não é uma desculpa para não fazermos nada. É uma motivação para vivermos de uma forma que honre a Deus em tudo o que fazemos. Número 4. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, ele não está falando a partir de um lugar de conforto ou sucesso pessoal. Ele escreve essas palavras estando na prisão, em meio a privações e desafios. Isso nos dá uma pista importante sobre o verdadeiro significado desse versículo. Ele não é uma promessa de que tudo em nossa vida será fácil, ou que conseguiremos tudo o que quisermos simplesmente por desejar. Paulo está nos mostrando algo muito mais profundo, uma confiança inabalável em Cristo, uma força que nasce nas circunstâncias mais difíceis, não fora delas. Paulo sabia o que era viver na escassez e na abundância, e é aí que essa declaração ganha tanto poder. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa quão complicadas sejam as coisas, em Cristo você pode encontrar a força necessária para seguir em frente. Agora, é importante notar que quando Paulo diz tudo posso, ele não está sugerindo que temos habilidades sobre-humanas. O verdadeiro poder dessa frase está em entender que a força vem de Cristo, não de nós mesmos. Não é um chamado à autossuficiência, mas a uma dependência total de Jesus. E sabe por que isso é tão significativo? Porque no mundo em que vivemos, a autossuficiência é glorificada. Somos ensinados a depender apenas de nossas próprias forças, de nossas habilidades, do que podemos alcançar sozinhos. Mas Paulo nos lembra aqui que a verdadeira força, a que perdura, vem de Cristo. Quando você depende dele, encontra uma fonte de força que não se esgota, que não depende de um momento da sua vida ser bom ou ruim. É um poder que está sempre disponível, porque vem daquele que nunca muda. Paulo usa a expressão em Cristo, e isso não é por acaso. Esse em Cristo implica uma união, uma conexão íntima. Não estamos sozinhos, estamos unidos a Cristo, de tal forma que sua força se torna nossa força. Isso significa que não enfrentamos as dificuldades sozinhos, mas com Ele ao nosso lado. O poder desse versículo não está no que podemos fazer por nós mesmos, mas no que podemos fazer porque estamos em Cristo. O verbo me fortalece, no original grego, sugere uma ação contínua. Não é que Cristo o fortaleça uma vez e pronto. É um fornecimento constante de força, um poder que se renova a cada momento de necessidade. E é isso que torna essa verdade tão incrivelmente prática para nós hoje. Não importa se você está passando por uma perda, um desafio no trabalho ou uma luta pessoal,
Cristo continua a fortalecê-lo dia após dia. O mais bonito desse versículo é que ele não fala apenas de poder ou de realizar grandes feitos, mas também de encontrar contentamento. Logo antes dessa afirmação, Paulo fala sobre como aprendeu a estar contente em qualquer situação, seja em abundância ou em necessidade. Como isso é possível? Porque sua força não dependia das circunstâncias, mas de Cristo. E essa é a mesma oportunidade que temos hoje. Viver nesse contentamento, sabendo que Cristo nos dá a força para enfrentar qualquer situação. Agora, é importante não interpretar esse versículo de forma equivocada. Ele não significa que podemos fazer tudo o que quisermos, desde que o façamos em nome de Cristo. É fácil cair na armadilha de pensar que isso é uma promessa de sucesso pessoal ou de realização dos nossos desejos. Mas não é isso. Paulo está nos ensinando algo muito mais profundo. Ele nos chama a depender de Cristo, a confiar que, independentemente do que enfrentemos, Ele nos dará a força para suportar. E quando entendemos isso, algo muda em nossa perspectiva. Em vez de buscarmos constantemente mais forças em nós mesmos, podemos descansar na certeza de que Cristo já está nos fortalecendo. Essa é a chave para enfrentar a vida com um coração cheio de paz, sabendo que, não importa o tamanho dos desafios, em Cristo temos tudo o que precisamos. Número 5, Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando você pensa na vida cristã, o que vem primeiro à sua mente? Provavelmente você pensa em amor, em paz, em uma vida que reflete a Cristo. E é exatamente disso que Paulo fala em Gálatas 5:22, onde ele nos apresenta um retrato do fruto do Espírito. Repare que ele não diz os frutos, como se fossem qualidades separadas. É um único fruto manifestado em diferentes aspectos que refletem uma vida transformada pelo Espírito Santo. Primeiro, Paulo menciona o amor. E não estamos falando de qualquer tipo de amor. Não é um amor superficial ou egoísta. É o amor ágape, o tipo de amor que Deus tem por nós. Este é o amor que se entrega, que dá sem esperar nada em troca. É o amor que vemos na cruz, quando Jesus deu sua vida por nós. Esse amor é a base de tudo. Sem amor, todo o restante perde o sentido. Além disso, o próprio Jesus disse que toda a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. E a verdade é que quando vivemos nesse amor, tudo muda. Os relacionamentos melhoram, nossa visão sobre as pessoas muda, porque começamos a enxergar os outros como Deus os vê. Depois vem a alegria. E quero que você pense nisso. A alegria de que Paulo fala não depende das circunstâncias. Não é uma felicidade passageira que aparece e desaparece dependendo de como a vida está indo. A alegria cristã é profunda, enraizada na certeza de que somos amados por Deus e que aconteça o que acontecer, temos esperança nele. Mesmo nos momentos mais sombrios, essa alegria permanece. É uma fonte de força que nos sustenta quando tudo parece estar desmoronando. Agora, vamos falar sobre a paz. E aqui não estamos falando apenas da ausência de conflito externo. A paz que excede todo entendimento é aquela tranquilidade interior que vem quando sabemos que estamos reconciliados com Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, porque nossa confiança está nele. A paz que Cristo nos dá não se baseia na calma externa, mas na segurança de que Deus está no controle. E claro, não podemos esquecer a paciência. Este é um dos aspectos mais difíceis de praticar, não é? Mas quando o Espírito está trabalhando em nós, ele nos dá a capacidade de esperar sem desespero, de perseverar em meio às provações, de suportar com graça as ofensas. Essa paciência não é passividade, é resistência ativa. É saber que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver imediatamente. A benignidade e a bondade são qualidades que refletem o caráter de Deus.
Ser benigno é agir com graça e compaixão, mesmo quando a pessoa diante de nós não merece. A bondade, por outro lado, é mais do que ser gentil. É uma disposição ativa para fazer o que é certo, para viver de acordo com os princípios morais que Deus nos deu. Em um mundo onde a malícia parece dominar, ser benigno e bondoso é um testemunho poderoso da transformação que Cristo realizou em nós. A fé, ou fidelidade, é outro aspecto crucial do fruto do Espírito. Não é apenas acreditar em Deus, mas viver de uma maneira que demonstra que confiamos nele. A fidelidade se reflete na constância, em sermos pessoas de palavra, em mostrar que, como cristãos, somos confiáveis, porque refletimos a confiabilidade de Deus. A mansidão, muitas vezes mal interpretada como fraqueza, é o oposto disso. É força sob controle. É ser humilde, mas sem perder nossa identidade. É ser capaz de defender o que é certo sem cair na agressividade. Jesus é o modelo perfeito de mansidão. Ele, com todo o poder do universo à sua disposição, escolheu o caminho da humildade e da obediência ao Pai. Finalmente, o domínio próprio é a capacidade de controlar nossos impulsos e desejos. Em uma sociedade que promove a gratificação instantânea, o Espírito nos dá a força para dizer não ao que não nos convém e sim ao que nos aproxima de Deus. É uma qualidade essencial para viver uma vida que honra a Deus em todos os aspectos. E o mais incrível é que Paulo conclui dizendo que contra essas coisas não há lei. Ou seja, quando vivemos de acordo com o Espírito, não precisamos de regras externas que nos controlem, porque nossa vida reflete naturalmente a vontade de Deus. Este é o fruto que nasce de um relacionamento profundo com Ele, um fruto que não apenas transforma nossas vidas, mas impacta todos ao nosso redor. Número 6, 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo, ao escrever em 2 Timóteo 4,7, o faz a partir de um lugar de profunda reflexão. Ele está preso, ciente de que sua vida está chegando ao fim. Mas repare nas palavras que ele usa. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não há lamento em sua voz, mas sim um senso de vitória, de cumprimento. Embora tenha vivido uma vida cheia de desafios, perseguições e sofrimento, Paulo sabe que seu serviço a Deus foi completo. Ele deu tudo de si, terminou sua missão e, o mais importante, manteve sua fé firme até o fim. Quando ele diz, combati o bom combate, Paulo usa uma metáfora militar. A vida cristã, segundo ele, é como uma batalha. Mas não é qualquer batalha, é um bom combate. O que isso significa? Não é uma luta em vão, nem um conflito sem propósito. É uma batalha que tem um sentido eterno, que vale a pena. Paulo enfrentou inimigos, dificuldades e traições, mas viu tudo isso como parte de seu serviço a Cristo. E há uma lição poderosa para nós nisso. A vida nem sempre será fácil. Haverá momentos em que você sentirá que está no meio de uma batalha. Mas se essa batalha for por algo com valor eterno, se você estiver lutando por sua fé, por sua relação com Deus, então essa luta vale a pena. Depois, Paulo diz, completei a carreira. Aqui a imagem muda da guerra para o atletismo. A vida cristã não é um sprint, é uma corrida de resistência. Paulo não diz, corri a carreira, mas completei a carreira. Há algo profundamente satisfatório nessa afirmação. Terminar o que começamos, completar a missão que Deus nos deu. Não se trata apenas de começar bem, mas de chegar ao fim. E muitas vezes, no caminho, podemos nos sentir tentados a desistir. A corrida pode parecer longa ou difícil demais, mas Paulo nos lembra que o propósito não é apenas correr, mas terminar e fazê-lo com fidelidade. Perseverar é a chave. Finalmente, Paulo diz, guardei a fé. Ele não está dizendo apenas que teve fé, mas que a preservou, a protegeu, a cuidou.
Ao longo de sua vida, Paulo enfrentou inúmeros obstáculos que poderiam tê-lo levado a abandonar sua confiança em Deus. Desde o encarceramento até a rejeição, sua fé foi testada repetidamente. No entanto, ele permaneceu firme, e é isso que nos desafia hoje. Não se trata apenas de ter fé nos momentos fáceis, quando tudo está indo bem. Trata-se de manter a fé nos tempos difíceis, nos momentos de dúvida, nas provações. Guardar a fé é um ato de resistência, de confiança constante de que Deus é fiel, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-lo. Algo incrivelmente poderoso nas palavras de Paulo é que sua vida testemunhou o equilíbrio entre a graça de Deus e o esforço humano. Sim, ele combateu, correu e guardou a fé, mas sempre reconheceu que sua força vinha de Deus. Sua vitória não foi apenas pelo esforço próprio, mas porque Deus o sustentou em cada passo do caminho. E nisso há uma lição para nós. Não se trata de lutar sozinhos ou de depender apenas de nós mesmos. Trata-se de confiar que Deus nos dá o que precisamos para combater, correr e guardar a fé. Então, quando chegarmos ao final de nossas próprias vidas, poderemos dizer o mesmo? Poderemos olhar para trás e declarar que combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé? Paulo nos deixa esse desafio. Ele nos convida a viver com propósito, com uma visão clara do que realmente importa, porque no final das contas não se trata de quantas coisas conquistamos, mas de termos vivido com fidelidade e cumprido o chamado de Deus em nossas vidas. Paulo não está dizendo que será fácil, mas o que ele garante é que com a ajuda de Deus podemos chegar ao final de nossa carreira com a mesma confiança, com a mesma paz. E quando isso acontecer, não haverá maior satisfação do que poder dizer: dei tudo de mim, cumpri minha missão, guardei a fé. Número 7. Colossenses 3, versículo 23. Servindo ao Senhor no cotidiano. Paulo, em sua carta aos Colossenses, nos apresenta um desafio que pode transformar completamente a forma como enxergamos nosso dia a dia, especialmente no que diz respeito ao trabalho. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Preste atenção a essa frase. Ele não está dizendo, faça bem quando estiver com vontade, ou quando receber aplausos, mas sim que tudo o que você fizer, faça de coração, com um compromisso genuíno. E sejamos honestos, isso não é fácil. Existem dias em que a última coisa que queremos é colocar esforço no que estamos fazendo, seja no trabalho, em casa ou em qualquer outra tarefa que nos é dada. Mas é exatamente aqui que Paulo nos convida a uma mudança radical de perspectiva. Não trabalhamos apenas para agradar as pessoas. Não estamos neste mundo para conquistar a aprovação de nossos chefes, colegas ou até mesmo de nossas famílias. Tudo o que fazemos, fazemos para Deus. E isso muda tudo. De repente, aquela tarefa que parecia tediosa, aquela responsabilidade que parecia esmagadora, ganha um novo significado. Não é mais apenas uma obrigação. É uma oportunidade de servir a Deus, de oferecer o nosso melhor a Ele, tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas. E pensando bem, essa é uma motivação muito mais profunda e poderosa do que simplesmente buscar a aprovação dos outros. Se trabalharmos apenas para sermos reconhecidos ou recompensados pelas pessoas, mais cedo ou mais tarde ficaremos desapontados. Mas quando nossa motivação está em agradar a Deus, encontramos uma fonte de energia e satisfação que vai além do que os outros podem oferecer. Estamos servindo diretamente ao Senhor, em cada tarefa, em cada gesto, em cada esforço. E isso, pode acreditar, transforma completamente a forma como encaramos nosso cotidiano. Paulo também nos lembra de algo muito importante. A recompensa que esperamos não é imediata nem terrena. Nem sempre receberemos elogios ou reconhecimento pelo que fazemos. Às vezes parece que nosso esforço passa despercebido, que ninguém valoriza o que estamos fazendo. Mas é aqui que entra uma das grandes promessas da fé cristã. Do Senhor recebereis a recompensa da herança.
Você entende o que isso significa? Que Deus não se esquece de nenhum dos nossos esforços. Pode ser que neste mundo não recebamos tudo o que achamos que merecemos, mas Deus nos prometeu uma herança eterna, uma recompensa muito mais valiosa do que qualquer elogio ou prêmio terreno. E aqui está outra verdade crucial. Nossa identidade está em Cristo. Não somos apenas empregados, estudantes, pais ou mães. Somos servos de Cristo. E quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. Aquilo que parece mundano ou insignificante torna-se sagrado. Quando servimos a Cristo no cotidiano, nosso trabalho se transforma em adoração. E essa é uma ideia poderosa. Toda vez que fazemos nosso trabalho com integridade, com excelência, com um coração disposto, estamos adorando a Deus. Estamos dizendo com nossas ações: Senhor, isso é para ti. É claro que isso não significa que será fácil. Há momentos em que pode ser difícil manter essa atitude, especialmente quando enfrentamos situações complicadas, quando as coisas não saem como queremos ou quando lidamos com pessoas difíceis. Mas é aqui que entra nossa fé. O testemunho cristão se reflete em como agimos, mesmo nesses momentos difíceis. São nesses momentos que mais podemos brilhar, que mais podemos mostrar a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Quando respondemos com graça, com paciência, com uma atitude de serviço, estamos mostrando aos outros que nossa esperança, nossa força, não vem deste mundo, mas de Deus. Por isso, Paulo nos chama a viver dessa maneira, a enxergar nosso trabalho não como um fardo, mas como uma oportunidade de honrar a Deus. A fazer tudo, desde as coisas mais simples até as mais complexas, como para o Senhor. Porque no final não importa o que o mundo diga, não importa se os outros reconhecem ou não. O que importa é que estamos servindo a Cristo e Ele vê tudo. E isso é o que dá valor a cada coisa que fazemos. Número 8, 1 de Tessalonicenses 5, versículo 16. Vivendo em sintonia com Deus, alegria, oração e gratidão. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: estejam sempre alegres, orem sem cessar e deem graças em todas as circunstâncias, ele está descrevendo um estilo de vida que, embora pareça desafiador, é totalmente possível quando vivemos em sintonia com Deus. Note que ele não está falando de momentos isolados de alegria, oração ou gratidão. Ele nos convida a tornar esses elementos uma parte constante de nossas vidas. É como se ele dissesse: olha, isso não é algo que você faz apenas quando tudo está indo bem. Isso deve fluir de você o tempo todo. Falemos primeiro da alegria. E aqui é importante fazer uma distinção. A alegria cristã não é a mesma coisa que felicidade momentânea. Não é aquela sensação passageira que desaparece quando as coisas não saem como esperamos. A alegria de que Paulo fala é um estado profundo de bem-estar que vem do nosso relacionamento com Deus. Ela não depende das circunstâncias, porque está enraizada em algo muito maior. A certeza de que Deus está conosco e de que seu amor por nós é inabalável. É por isso que podemos ter alegria mesmo em meio às provações. Isso não significa ignorar a dor ou as dificuldades, mas sim que mesmo nesses momentos temos uma base firme que nos sustenta. A verdadeira alegria não é uma emoção transitória, é uma atitude do coração. Em seguida, Paulo nos diz para orar sem cessar, e aqui muitos podem pensar: mas como é possível orar o tempo todo? Isso é viável? O que Paulo está nos convidando a fazer é integrar a oração em todos os aspectos da nossa vida. A oração não é apenas algo que fazemos em momentos formais ou específicos do dia. É uma conversa contínua com Deus. É convidar Deus para cada situação, cada decisão, cada pensamento. E isso transforma a maneira como vivemos. Não é que precisemos passar o dia todo com os olhos fechados e as mãos juntas, mas sim que em tudo o que fazemos, mantemos essa conexão viva com Deus. Quando vivemos assim, nossa dependência dele se torna natural.
algo que flui a todo momento, porque reconhecemos que precisamos dele sempre. Por fim, Paulo nos desafia a dar graças em tudo. Essa é talvez a parte mais difícil para muitos de nós, porque sejamos sinceros, quando as coisas vão mal, a última coisa que queremos fazer é agradecer. Mas o que Paulo está dizendo não é que devemos ser gratos pelos problemas, mas que devemos aprender a dar graças em meio a eles. É uma atitude que nasce da confiança de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Quando vivemos com gratidão, declaramos que, embora não vejamos a solução, confiamos que Deus está agindo. E essa gratidão, de forma surpreendente, muda nossa perspectiva. Ela nos tira do desânimo e nos permite enxergar nossas circunstâncias com outros olhos. O interessante aqui é como essas três coisas estão conectadas. A alegria alimenta nossa vida de oração, porque quando estamos alegres, reconhecemos mais facilmente a presença de Deus, e isso nos impulsiona a buscá-lo mais. A oração fortalece nossa gratidão, porque ao estarmos em constante comunhão com Deus, nos tornamos mais conscientes de suas bênçãos e de como Ele está presente em cada detalhe da nossa vida. E quando damos graças, isso reforça nossa alegria, porque nos ajuda a focar no que Deus está fazendo de bom, mesmo em meio aos desafios. Então, como aplicamos isso no dia a dia? Primeiro, cultive a alegria lembrando-se diariamente das promessas de Deus. Preencha sua mente e coração com sua verdade. Segundo, integre a oração em sua rotina. Não precisa ser algo complicado. Pode ser tão simples quanto parar por um momento em meio às suas atividades e dizer: "Obrigado, Senhor, por estar comigo nisso." E terceiro, pratique a gratidão de forma ativa. Antes de dormir, pense em pelo menos 3 coisas pelas quais você pode agradecer, não importa quão pequenas sejam. Esse simples ato pode transformar sua perspectiva. Ao viver dessa forma, não apenas estamos obedecendo à vontade de Deus, mas também permitindo que sua paz, sua alegria e sua presença preencham cada canto da nossa vida. E acredite, quando isso acontece, tudo muda. Número 9, Tito 2, versículo 11. Vivendo uma vida piedosa no mundo atual. A graça de Deus é um conceito tão profundo que, quando o compreendemos, transforma completamente nossa maneira de viver. Tito 2,11 nos lembra que a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens, e isso por si só já é algo poderoso. Não há exceções, não há barreiras, não importa o seu passado, seu status social ou sua história. Essa graça é para todos, sem distinção. E não é apenas uma ideia teológica abstrata, é algo muito real, algo que vimos na vida de Jesus. Desde sua encarnação até sua morte e ressurreição, Cristo é a manifestação viva dessa graça. Por meio dele, Deus nos oferece não apenas perdão, mas também uma nova maneira de viver. E aqui entra o segundo aspecto dessa graça. Ela não apenas nos salva, mas também nos ensina. Este é um dos pontos-chave que muitas vezes esquecemos. Não é uma graça passiva que simplesmente cobre nossos erros para que continuemos vivendo da mesma forma. A graça de Deus nos transforma por dentro, nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos. Pense nisso por um momento. A impiedade, viver sem reverência por Deus, muitas vezes parece algo normal no mundo, e os desejos mundanos, como a cobiça, a luxúria, o egoísmo, estão por toda parte. Mas o que a graça faz é nos mostrar que existe uma maneira melhor de viver. Ela nos dá a capacidade, por meio do Espírito Santo, de dizer não a essas coisas que nos afastam de Deus. Quando Paulo nos chama a viver sobriamente, ele está nos dizendo para termos um controle claro sobre nossos desejos, para termos equilíbrio em nossa vida. Não se trata de viver com medo ou culpa, mas de viver com autodisciplina. É aprender a dizer chega quando as coisas vão além do que é saudável, do que é bom para a nossa relação com Deus e com os outros.
Em um mundo que constantemente nos empurra para os excessos, seja com dinheiro, poder ou prazer, a graça de Deus nos convida a um caminho diferente, um caminho de moderação e equilíbrio. Depois, há o chamado para viver justamente. E isso é algo que toca todos os aspectos de nossa vida. A justiça, no sentido bíblico, não é apenas tratar os outros de maneira justa, mas viver de uma forma que reflita o caráter de Deus. É agir com integridade, ser honestos em nossos relacionamentos e decisões, e buscar o bem dos outros tanto quanto buscamos o nosso. É um chamado à equidade, a tratar os outros com a mesma dignidade e respeito que queremos para nós mesmos. A justiça não é apenas uma virtude moral, é um reflexo direto de quem Deus é. E viver de maneira justa é uma forma poderosa de mostrar ao mundo quem é o nosso Deus. Por último, Paulo nos chama a viver de maneira piedosa. E aqui vemos o coração da graça. Viver de maneira piedosa significa viver com uma profunda reverência por Deus. Não se trata apenas de cumprir regras, mas de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, de viver em uma atitude constante de adoração e obediência. É permitir que nossa vida esteja centrada em Deus, que cada decisão, cada ação seja uma expressão do nosso amor por Ele. E quando fazemos isso, quando nossa vida está orientada para Deus, tudo muda. Viver de maneira piedosa não significa ser perfeito, significa buscar honrar a Deus em tudo o que fazemos. É importante lembrar que essa graça não é uma licença para continuar pecando. A graça de Deus nos chama a uma vida nova, uma vida que é contracultural. É um desafio às normas do mundo ao nosso redor, mas também um convite a uma vida mais plena, mais significativa. Em vez de nos conformarmos com os valores do mundo, como a ambição desmedida ou o egoísmo, a graça de Deus nos conduz por um caminho de amor, justiça e santidade. E isso, amigos, é o que realmente transforma. A graça não nos deixa onde estávamos, ela nos leva a um lugar melhor, a uma vida que reflete o reino de Deus aqui e agora. Número 10. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A chave de Romanos 12:2 é simples, mas poderosa. Não se conforme com este mundo. Não se deixe levar pelo que você vê ao seu redor, pelos valores que a sociedade promove, pelas prioridades que o mundo impõe. Porque, sejamos honestos, o mundo constantemente nos empurra a seguir padrões que, à primeira vista, parecem atraentes, mas nos afastam do que realmente importa. Comodidade, sucesso rápido, egoísmo. Essas coisas podem parecer normais no nosso dia a dia, mas Paulo nos adverte: não se conforme. Viver de acordo com os valores deste século ou deste sistema é viver em uma estrutura que está em oposição direta aos princípios do reino de Deus. Paulo não para por aí. Ele nos convida a algo muito mais profundo, algo transformador. Não se trata apenas de resistir às influências externas, mas de sermos completamente transformados por dentro. E aqui ele usa uma palavra-chave: metamorfose. Assim como uma lagarta se transforma em borboleta, essa é a mudança que Deus quer produzir em nós, uma mudança radical, profunda e irreversível. Isso não acontece da noite para o dia, nem é algo superficial. Não se trata de uma mudança temporária de comportamento, mas de uma transformação contínua e progressiva. E o incrível é que esse processo não depende apenas da nossa força, mas o Espírito Santo é quem trabalha em nós, dia após dia, momento a momento, moldando-nos à imagem de Cristo. Agora essa transformação começa em um lugar crucial: a nossa mente. É na mente que se formam nossos pensamentos, crenças e atitudes. E Paulo nos diz que precisamos renovar nossa mente. Mudar a maneira como pensamos, como interpretamos o mundo. Como fazer isso? Mergulhando na palavra de Deus, enchendo nossa mente com o que Ele diz sobre nós, sobre o mundo e sobre como devemos viver.
A oração, a meditação nas Escrituras, a comunhão com outros cristãos, tudo isso contribui para esse processo de renovação. Não se trata apenas de adquirir informação, mas de permitir que essa verdade transforme a nossa maneira de enxergar a vida. O propósito de tudo isso é para que possamos discernir a vontade de Deus. E é aqui que as coisas ficam realmente empolgantes. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você percebe o que isso significa? Que o que Deus quer para nós não é apenas um conjunto de regras ou restrições, mas algo que é bom, que traz satisfação e plenitude. Mas para discernir isso, precisamos de uma mente renovada, uma mente transformada pela verdade de Deus, que não está mais contaminada pelos valores deste mundo. Então, o que isso significa para a nossa vida cotidiana? Significa que viver a vontade de Deus nos desafia a nos separarmos dos valores mundanos. Significa que nem sempre vamos nos encaixar no que o mundo espera de nós, e está tudo bem com isso. Na verdade, somos chamados a ser contraculturais, a viver de acordo com os princípios do reino, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. E isso, em vez de ser um fardo, é uma oportunidade incrível para viver uma vida de santidade, uma vida cheia do propósito que Deus desenhou para nós. Quando experimentamos essa renovação e transformação, nossas vidas se tornam um testemunho vivo do poder do Evangelho. Porque a mudança que Deus produz em nós não é apenas para nós mesmos, mas para que o mundo veja o que significa viver em sintonia com a vontade de Deus. Nossa vida se torna um convite para outros, uma prova de que o poder transformador de Deus é real, de que sua vontade é boa e de que viver para Ele é o caminho para a verdadeira plenitude. Então, se você está em um momento em que sente que sua vida se alinhou mais com os valores do mundo do que com os de Deus, este é o momento perfeito para parar, refletir e permitir que o Espírito Santo comece esse processo de renovação em você. Deus tem algo melhor para você, algo bom, algo perfeito, algo que dará uma satisfação mais profunda do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Tudo o que você precisa fazer é abrir seu coração para essa transformação e permitir que Deus faça o que Ele sabe fazer de melhor: renovar, restaurar e transformar completamente a sua vida. Número 11. 1 Coríntios 6, versículo 19. Honrando a Deus em corpo e espírito. Paulo nos diz algo profundo em 1 Coríntios 6,19. Algo que, se entendermos bem, pode transformar a maneira como vemos nosso corpo e nossas vidas. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Observe essa imagem. O corpo humano, o seu corpo, como um templo sagrado. Para os coríntios, que estavam cercados por templos pagãos, essa ideia teria sido impactante. Eles sabiam que um templo era um lugar especial, onde habita a presença de Deus, um lugar de reverência. Agora Paulo lhes diz, e nos diz também, que não precisamos mais desses edifícios. Deus não reside em um lugar físico distante. Ele habita em nós, dentro de cada crente. Isso eleva a dignidade do nosso corpo a um nível que muitas vezes não compreendemos totalmente. Nosso corpo não é apenas um recipiente ou algo que podemos tratar como quisermos. É a morada de Deus, e com essa verdade vem uma responsabilidade enorme. Paulo nos lembra que não somos de nós mesmos. Essa ideia de posse pessoal, de fazer o que quisermos com nossa vida e nosso corpo, desmorona quando entendemos que fomos comprados por um preço. E não qualquer preço, mas pelo sangue de Cristo. Jesus pagou o preço mais alto pela nossa redenção, e isso muda tudo. Já não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Deus. E essa pertença não é algo abstrato. Paulo nos chama a glorificar a Deus com nosso corpo e nosso espírito. Não é apenas uma questão espiritual, também é física. Como tratamos nosso corpo? Honramos como o templo sagrado que ele é? Aqui as coisas se tornam práticas. Paulo está falando de muito mais do que evitar o pecado sexual.
embora isso seja uma parte importante. Ele nos chama a respeitar e cuidar do nosso corpo de maneira integral, a usá-lo para a glória de Deus, evitando qualquer comportamento que o desonre, seja o abuso de substâncias, negligência ou qualquer forma de imoralidade. Mas, além do que evitamos, também se trata do que fazemos com nosso corpo. Cada capacidade física que temos é um dom de Deus, e podemos usar essas habilidades para servi-lo, seja em pequenos atos como cuidar da nossa saúde ou em como utilizamos nossas mãos, nossos pés, nossa mente. Cada ação pode ser uma forma de adoração, porque se nosso corpo é um templo, então tudo o que fazemos tem o potencial de ser um ato sagrado. Não apenas nos momentos de oração ou adoração formal, mas em cada aspecto da nossa vida diária. Isso nos leva a algo mais profundo, a unidade entre o físico e o espiritual. Às vezes, tratamos o corpo e o espírito como se fossem entidades separadas, mas Paulo nos diz que não é assim. Nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, tudo está conectado em nosso serviço a Deus. Quando glorificamos a Deus, não fazemos isso apenas com nossos pensamentos ou palavras, mas com nossas ações físicas, nossas decisões diárias, o que permitimos que entre em nosso corpo e o que fazemos com ele. E tudo isso vem com uma profunda responsabilidade. Cristo pagou o preço mais alto por nós, e essa realidade deve moldar como vivemos. Não é apenas uma questão de evitar o pecado, mas de viver com gratidão e propósito, reconhecendo que nossa redenção nos chama a um padrão mais elevado. Nos chama a refletir essa nova identidade que temos em Cristo, uma identidade de filhos redimidos, de templos vivos de sua presença. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho ou pensar em seu corpo, lembre-se disso. Seu corpo não é seu, é de Deus. Não é apenas um recipiente temporário, é um templo onde habita o seu espírito, e isso muda tudo. Número 12, Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo, em sua carta aos Efésios, nos chama a algo que vai muito além de nossas forças físicas ou emocionais. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Agora deixe-me te dizer algo. Isso não é um conselho para tentar ser mais forte por conta própria. Não é um chamado para confiar na sua própria capacidade. Pelo contrário, é um convite para reconhecer que a verdadeira força vem de Deus, do poder ilimitado da sua força. Esse mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está disponível para você e para mim. E quando nos conectamos a essa fonte divina, nossa fraqueza deixa de ser um obstáculo, porque é Deus quem luta nossas batalhas. Mas Paulo não para por aí. Ele nos diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E quero que você imagine isso por um momento. Uma armadura completa, projetada não para proteger o corpo físico, mas para proteger nosso ser espiritual. Essa metáfora militar que Paulo usa é tão poderosa porque nos lembra que estamos em uma batalha constante, uma batalha espiritual. Cada parte dessa armadura tem um propósito específico e cada peça nos equipa para enfrentar as ciladas do inimigo. Porque não se engane, o diabo não joga limpo. Suas táticas são maliciosas e enganosas. Ele ataca quando menos esperamos, em nossas fraquezas, em nossas dúvidas. Paulo menciona o cinto da verdade e sabe, a verdade é o que sustenta tudo. Se não estivermos fundamentados na verdade de Deus, em sua palavra, então tudo o mais desmorona. Depois vem a couraça da justiça que nos protege contra as acusações do inimigo. Não é a nossa justiça, mas a justiça de Cristo que nos cobre. Toda vez que o inimigo tenta nos lembrar de nossos erros e vergonhas, a couraça nos lembra que fomos justificados em Cristo. Depois vem o escudo da fé. Este é essencial. A fé não apenas nos conecta às promessas de Deus, mas também é nossa defesa contra os dardos do inimigo.
Quando chegam aqueles ataques sutis, como dúvidas, medos ou tentações, é a fé que nos permite levantar e dizer: não, eu confio nas promessas de Deus. O capacete da salvação é o que protege nossa mente. O inimigo sabe que, se puder confundir nossos pensamentos, pode enfraquecer nossa resistência. Mas quando nossa mente está protegida pela certeza da salvação, temos a paz necessária para nos manter firmes. E por último, está a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta não é apenas uma defesa, é uma ferramenta ofensiva. A palavra de Deus tem poder. Não é simplesmente conhecimento, é a arma que precisamos para enfrentar qualquer ataque espiritual. O próprio Jesus usou as Escrituras para resistir ao diabo durante a tentação no deserto. Que maior evidência precisamos do poder da palavra? Mas por que precisamos dessa armadura? Porque estamos em uma batalha espiritual constante. O inimigo não descansa. E nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra forças espirituais da maldade. Isso não é algo para ser levado de ânimo leve. É uma guerra que ocorre todos os dias em nossos pensamentos, em nossas decisões, em nossos relacionamentos. E Paulo não nos diz para simplesmente resistir passivamente. Ele nos chama a estar firmes, a manter uma postura ativa, prontos para resistir aos enganos do diabo. Agora, como isso se traduz em nossa vida diária? Primeiro, precisamos cultivar um relacionamento profundo e contínuo com Deus. Não podemos nos revestir da armadura de Deus se não estivermos conectados a Ele. Isso significa passar tempo em oração, na palavra, fortalecendo nossa fé diariamente, e não apenas quando as coisas vão mal. A preparação para a batalha espiritual não é algo que fazemos apenas em tempos de crise, é um estilo de vida. Além disso, precisamos aplicar os elementos dessa armadura em nossas vidas todos os dias. Quando enfrentamos decisões difíceis, estamos usando o cinto da verdade? Estamos tomando decisões baseadas na justiça de Cristo ou deixando que nossas emoções ou circunstâncias ditem nossas ações? Cada aspecto dessa armadura é prático, e quando a usamos corretamente, ela nos permite reconhecer e resistir aos ataques do inimigo. Finalmente, quero que você lembre de algo. A vitória já está garantida em Cristo. Não lutamos de um lugar de derrota, mas de um lugar de vitória. Cristo já venceu, e embora enfrentemos uma batalha diária, podemos confiar que Deus está no controle. Tudo o que precisamos fazer é nos manter firmes, confiar em sua força e nos revestir todos os dias da armadura que Ele nos deu. Porque em Cristo não apenas sobrevivemos à batalha espiritual, saímos vitoriosos. Número 13, Filipenses 2, versículo 3. Humildade e unidade, o caminho do amor cristão. Paulo nos dá uma instrução poderosa em Filipenses 2:3, uma que realmente desafia a forma como normalmente pensamos e agimos. Ele diz: nada façam por contenda ou por vanglória. Veja essas duas palavras, contenda e vanglória. A contenda é aquela luta constante para competir, para demonstrar que somos melhores do que os outros, que temos mais, que valemos mais. E a vanglória, por outro lado, é aquela busca insaciável por reconhecimento, por ser o centro das atenções. Ambas são atitudes profundamente arraigadas em nossa natureza humana. Queremos nos destacar, queremos ser vistos, queremos ser reconhecidos. Mas Paulo está nos dizendo para não cairmos nesse jogo. Não se trata de buscar nossa própria glória, mas de viver com humildade. E aqui entra um dos chamados mais radicais do Evangelho: a humildade. Humildade, no mundo de hoje, muitas vezes é vista como fraqueza, mas na Bíblia é uma das virtudes mais poderosas. O que é humildade? Não se trata de pensar que não valemos nada ou de negar nossos talentos. Humildade não é falsa modéstia. Pelo contrário, é reconhecer quem realmente somos diante de Deus, com nossas virtudes e limitações, e usar isso para elevar os outros.
Humildade é estar disposto a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, sabendo que não somos o centro do universo. Agora, Paulo nos diz algo que vai contra nossa inclinação natural: considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é um desafio enorme, porque nossa tendência é sempre pensar em nós mesmos primeiro, não é? Pensamos no que queremos, no que precisamos, em como somos vistos pelos outros. Mas Paulo nos chama a colocar os outros em primeiro lugar, a pensar nas necessidades deles antes das nossas. E isso não é apenas uma ideia bonita, é um mandamento que nos aponta diretamente para o exemplo de Jesus. Jesus, que sendo Deus, se humilhou até a morte, colocando-se no lugar mais baixo por amor a nós. Esse é o padrão. Esse chamado à humildade se reflete em como tratamos as pessoas ao nosso redor. Não se trata apenas de cuidar de nossos próprios interesses, mas também de cuidar dos interesses dos outros. O que isso significa na prática? Significa estar atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor, ser intencionais em como apoiamos e servimos aos outros. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias preocupações que nos esquecemos das lutas ou dos desafios que os outros estão enfrentando. Mas o amor cristão nos chama a estar conscientes, a estar presentes, a nos perguntar: como posso ajudar essa pessoa? O que posso fazer para tornar sua carga mais leve? O incrível é que essa maneira de viver, de colocar os outros em primeiro lugar, contrasta totalmente com os valores do mundo. O mundo nos diz para buscar o sucesso pessoal a qualquer custo, para nos exaltarmos, para fazermos de tudo para nos destacar. Mas o Evangelho nos convida a um caminho diferente, um caminho onde a humildade não é fraqueza, mas força. Um caminho onde o serviço aos outros é a maior expressão de amor e onde, no final do dia, a verdadeira grandeza não é medida pelo quanto conquistamos, mas pelo quanto amamos e servimos. E quando vivemos dessa maneira, quando realmente adotamos essa atitude de humildade, algo incrível acontece em nossos relacionamentos. Cria-se unidade. A verdadeira unidade não é baseada em todos pensarem ou agirem da mesma forma, mas em todos estarem comprometidos a amar e servir uns aos outros. Essa é a imagem da comunidade cristã que Paulo quer que tenhamos, uma comunidade onde não há rivalidade, onde não há orgulho desmedido, mas onde cada pessoa busca o melhor para o outro. E quando isso acontece, refletimos ao mundo o amor de Cristo de uma maneira poderosa. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma situação onde sentir a tentação de competir, de buscar reconhecimento ou de colocar seus próprios interesses em primeiro lugar, lembre-se desse chamado de Paulo. Lembre-se de que a verdadeira grandeza está em viver com humildade, em servir aos outros e em construir uma comunidade onde o amor e a unidade são os pilares fundamentais. No final, essa é a única glória que realmente importa, a glória de refletir o amor de Cristo em cada aspecto de nossas vidas. Número 14. Gálatas 2, versículo 20. Transformação radical, vivendo em Cristo e por Cristo. Quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, ele está nos revelando algo tão radical que, se realmente entendermos, transformará completamente a nossa forma de viver. Não se trata de uma metáfora leve. Paulo está falando de uma identificação total com a morte de Cristo. O que ele está dizendo é que, ao crermos em Jesus, fomos espiritualmente crucificados com ele. Nosso velho eu, com todos os seus pecados, egoísmos e desejos desordenados, foi pregado na cruz. Já não somos escravos desse antigo eu. E isso é algo poderoso, porque significa que o pecado não tem mais autoridade sobre nós. Essa crucificação espiritual é um ato radical de entrega e submissão. Nós nos rendemos completamente, deixando para trás o que éramos para abraçar uma nova vida em Cristo. Esse ato de negação do eu é um dos chamados mais desafiadores do Evangelho.
O mundo constantemente nos diz para focarmos em nós mesmos, em nossas metas, nossos sonhos, nosso próprio bem-estar. Mas quando aceitamos a Cristo, renunciamos a uma vida centrada em nós. Isso não significa que nossos objetivos ou desejos não importam, mas que agora estão subordinados à vontade de Deus. Deixamos para trás o egoísmo, as ambições puramente pessoais e permitimos que Cristo transforme nossas prioridades. E isso muda tudo. Já não vivemos para satisfazer nossos próprios desejos. Vivemos para glorificar a Deus. E nesse processo, encontramos uma paz e uma satisfação que o mundo jamais poderia oferecer. O incrível de tudo isso é que Cristo não apenas nos convida a morrer com Ele, mas também nos convida a viver uma nova vida nele. Paulo deixa isso claro. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pense nisso por um momento. Cristo vive em você. Não é apenas uma ideia teológica bonita. É uma realidade poderosa. Sua presença habita em nós, transformando não apenas o que fazemos, mas também como pensamos, como sentimos e como desejamos. Cristo assume o controle e sua vida começa a se refletir na nossa. Quando Jesus vive em nós, nossas ações mudam. Já não respondemos da mesma forma ao conflito, já não perseguimos as mesmas coisas que antes. Nossos desejos começam a se alinhar com os desejos de Deus. Agora, Paulo também reconhece que ainda vivemos na carne, ou seja, continuamos habitando neste corpo, neste mundo. Mas o que muda é como vivemos na carne. O que antes era uma vida dirigida por nossos impulsos e desejos carnais, agora é uma vida definida pela fé em Cristo. E essa não é uma fé passiva, é uma fé ativa, uma confiança total de que Cristo é suficiente, de que seu sacrifício nos sustenta a cada dia. Vivemos pela fé, confiando que seu poder nos guia, seu amor nos sustenta e sua vontade é o melhor para nós. Tudo isso está fundamentado no amor sacrificial de Cristo. Ele nos amou e se entregou por nós. Esse é o coração da nossa nova vida, o amor pessoal de Cristo por cada um de nós. Não é um amor genérico, é um amor profundo e específico. Jesus não morreu apenas pela humanidade em geral. Ele morreu por você, por mim, sabendo exatamente quem somos, com nossas fraquezas e falhas. Esse amor é a base de tudo o que somos agora. É o motor que impulsiona nossa fé, nossa obediência e nossa transformação. Então, o que tudo isso implica para a nossa vida diária? Primeiro, nossa identidade já não é definida pelo que éramos, pelos nossos sucessos ou fracassos. Ela é definida por Cristo. Fomos crucificados com Ele e agora sua vida, seu poder e seu amor vivem em nós. Segundo, somos chamados a viver uma vida de fé, confiando em sua graça e direção. E por último, somos convidados a refletir essa realidade em tudo o que fazemos. Já não vivemos para nós mesmos, mas para Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Essa transformação radical não é apenas uma teoria, é uma realidade viva que nos convida todos os dias a nos render, a confiar e a viver uma vida que reflete o amor e a graça de Jesus. Depois de tudo o que compartilhamos, convido você a parar por um momento e refletir. Deus está te chamando para algo maior, algo mais profundo, algo que transforma cada aspecto da sua vida. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que ouviu esta mensagem. É Deus quem guiou cada passo, porque seu amor é tão imenso e tão real que Ele te busca até nos momentos mais cotidianos. Hoje é o dia em que você pode tomar uma decisão. Você pode permitir que a verdade da palavra de Deus transforme completamente o seu coração, a sua mente e a sua vida. Esta não é apenas mais uma mensagem, é um convite para viver na liberdade, na alegria e na paz que só Deus pode oferecer. Ele quer que você viva uma vida cheia de propósito, de amor, de uma fé inabalável. Você só precisa abrir o seu coração, confiar e se render a Ele. Se esta mensagem tocou a sua vida, compartilhe.
Há muitas pessoas ao seu redor que precisam ouvir esta verdade, que precisam experimentar o amor de Deus. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.